Hoje, quando a pessoa ela faz um implante, que agora, beleza, o implante chegou para facilitar a vida de muita gente, que não podia mais mastigar carne, agora, né? Porque antigamente é aquilo que eu te falei, os dentistas, deu dor de dente, extrai, né? E o que acontece? Hoje o implante chegou para a pessoa ter a vida dela de volta, comer uma carne, aquela coisa toda. Mas o que está acontecendo? Porque tem muitas empresas que eu acho que é dinheiro rápido que eles querem, o implante cai depois de uma semana, um mês, 2 meses. Eu falo isso de casos da minha família que eu sei que sofreram com isso. É o profissional que não está bem preparado ou, de repente, é esse money rápido que a pessoa pega ali para a pessoa voltar de novo? Então, Alex, tudo tem que ter um planejamento, né? Uhum. O implante nada mais é que um parafuso de titânio, né? Sim. Parafuso. A indicação dele tem que ser bem indicada, ele tem que ter osso. Para a gente poder colocar esse parafuso dentro, né, da maxila, na mandíbula, a gente precisa ter uma boa estrutura óssea. Claro que, assim, a gente tem inúmeras empresas, fabricantes, que têm diversos valores, né? Muitas vezes, até hoje... Todos nós também. A gente dá valor às coisas, né? Às vezes a gente, fulano é mais barato, eu vou no fulano. Mas, assim, Pode sair caro, barato. Qual é a empresa que fulano trabalha? Né? Qual é o material que ele está utilizando? O material está todo estéreo? Né? Foi feito tudo na técnica? Foi economizado? Porque, assim, se o preço está menor, alguma coisa tem que estar economizando ali. Não apenas só de material, claro, tem todo um investimento científico, né? O colega, às vezes, fez mais cursos, estudou mais. Então, tudo tem um contexto aí. Tem um contexto. Mas, assim, tá tudo interligado. Um bom planejamento, a questão de ter uma boa estrutura óssea, o paciente ser saudável, o paciente fazer ingestão de alguns medicamentos. Né? A gente sabe que tem medicamentos que contêm cálcio, que a gente tem pacientes que têm deficiência de cálcio, então faz uso de bifosfanato, que não é interessante fazer, não é indicado fazer implante nesses casos. Aí tem que ter uma atenção especial, conversar com o médico, saber quanto tempo ele já parou, se pode... Então, assim, tudo tem todo um contexto. Mas não é todo dentista que avisa. Ó, você tem falta de cálcio, então, nesse caso... A gente não avisa, não. A gente faz uma anamnese, a gente entrevista o paciente, a gente descobre o que ele tem. Né? Deficiência de quê? É diabético? Também é um outro problema. É um paciente, né, que tem algumas alterações sistêmicas, tem outras doenças, tudo isso vai influenciar, entendeu? Então, assim, paciente saudável, paciente com osso, paciente que foi feito com um bom profissional, na técnica, vai ao dentista a cada 6 meses, controla a higiene, tem tudo para dar certo. Entendi. A gente vai acompanhando durante anos. Esse caso, por exemplo, que eu atendi hoje, que veio de outro colega que o implante soltou, veio com uma inflamação, uma periimplantite, ou seja, um paciente que já tem um problema periodontal, que contaminou para a região dos implantes, não fez um acompanhamento periódico, então, infelizmente, uma hora vai dar algum problema. Entendi. Né? Não, muito boa a sua resposta. A Beatriz Santana mandou um abraço para você. Beijo, Bia. Falou que recomenda, super recomenda você. Obrigada. Juliana Alves, não existe melhor dentista do que a Josiele Duarte. Obrigada, lindona. E Rafael Ferreira falou, tô amando o podcast com a doutora Josiele. Obrigada, Rafael. Gengivite. Como evitar a gengivite? Então, higiene, né? A gengivite é o começo dos problemas. Eu acho que o brasileiro tem preguiça dessa higiene. Acho que é por isso que a maioria dos brasileiros tem gengivite, sabia? Tudo é hábito. Você tem razão. Eu criei o hábito agora de treinar às 6 da manhã. Então Bom, eu acordo às 5. Você acorda às 5. 5 horas da manhã tem que acordar todos os dias. Aí tá virando um hábito. Tem que criar um hábito. O cérebro é assim. Se a gente não cria o hábito, a gente não desenvolve. Não, procrastina. Então, aí eu tenho uma agenda. Coisa bem de gente meio... Mas tem que ter. Você tem que ter um roteiro de vida, né? Tem que ter. Então, eu acordo tal hora, eu vou fazer isso, isso e isso. No começo, é mais ou menos assim. Depois, seu cérebro acostuma. Aí vai. Então, a escovação é a mesma coisa. Eu tô cansada. Eu vou voltar e vou escovar. Não sei o que... Não, eu tenho que dar prioridade. Tudo na vida da gente é prioridade. Se eu não priorizo a minha higiene, eu não vou priorizar outras coisas na minha vida. Isso é verdade. Aí é uma bola de neve, né? Aí depois eu começo a desleixar com isso, a desleixar com aquilo. E como tudo,
né? Não, sem Até razão. a nossa fé, né? Mas é exatamente, você falou tudo agora, muito bom. Não pode, gente. Muito bom mesmo, gente. E outra coisa que estão perguntando aqui, posso usar qualquer pasta dental? Legal. Poder você pode usar, mas se você tiver um problema, o ideal é que você utilize a pasta que seja indicada para o seu problema, né? Ah, eu tenho uma sensibilidade, eu vou usar qualquer pasta? Tá, mas e se eu puder usar uma Colgate Sensitive, uma Sensodyne, né? É mais interessante. É mais interessante. Eu tenho um sangramento na gengiva. Eu vou usar, por exemplo, Colgate Total 12. Ela tem triclosan, que é uma substância que ajuda no processo inflamatório, que atua ali. Então, assim, claro, um processo inicial de gengivite. Eu tenho uma doença periodontal, eu tenho pastas de dentes específicas para esse problema. Então, assim, quando você está tudo ok, não tem problema nenhum, você pode usar qualquer pasta de dente. Muito bom. Estão perguntando aqui também, quando falta de espaço entre os dentes para passar o fio dental, o que fazer? Então, aí a gente tem que analisar, né? Essa falta de espaço, aí o que é o dente muito apertadinho, muito junto. Deve ser. Então, a gente tem o fio dental encerado. Não sei se o colega, o paciente, ele já testou desse tipo de fio dental. Eu gosto muito. O da Oral-B tem um bem fininho encerado. Ele ajuda a entrar, né? Tem também os passa-fio, né? Que você é tipo uma agulhinha de plástico que você passa por baixo do ponto de contato. O ponto de contato verdade. é o que une os dentes. Verdade, eu já vi né? Aí usa-se muito para pacientes de aparelho, né? Isso. Paciente de prótese. Então você passa por ali. Tem também as fitas dentais, né? Que também é tipo um veda-rosca. Sim, né? sim, E ele sim. também abraça o dente, desliza. Então, assim... Tem recurso para a pessoa limpar? Tem recurso. Tem jeito para tudo. Para tudo, graças né? a Deus. Não precisa arrumar desculpa não limpar os dentes, né? Deixa eu ver outra coisa aqui. No caso do siso, do dente siso. Dente do juízo. No caso do dente siso, com que idade é ideal para extrair? Então, eu amo cirurgia, né? Então, se chegar no meu consultório... Não, tô brincando. O siso, ele tem indicação, né? Hoje em dia, a gente só mantém o siso na boca, pelo menos a minha conduta clínica, se, por exemplo, o paciente tem uma boa estrutura óssea, Sim. que consegue manter 32 dentes na boca, o paciente tem uma boa higiene, você vê que é um paciente que quase não tem cárie ou não tem cárie nenhuma, então você vê que ele vai escovar até lá atrás, vai passar o fio dental lá atrás. Então, assim, a gente só mantém o siso se ele está em boa oclusão, é um paciente cuidador, um paciente que faz uma boa manutenção, ou paciente que perdeu algum molar, perdeu algum dente, o dente veio para o espaço daquele outro dente. Ou seja, ele está em mastigação. O dente está em função, sem cárie, sem doença, a gente mantém o siso lá. Agora, exceto os casos que não entram nessas relações que eu falei, eu indico a remoção dos sisos. A idade vai depender da radiografia, tá? Até porque tem siso que depois de adulto que nasce, né? Ou não? Olha, depende muito, são casos raros. São porque, casos raros? O dente, para erupcionar, ele tem que ter força de erupção. Para ele ter força de erupção, ele tem que ter uma formação radicular, ou seja, a raiz vai se formando e vai impulsionando, vai empurrando ele para a cavidade oral, né? E ele vai encontrando os obstáculos aí. O dente de leite, a raizinha do dente de leite, ele vai destruindo a raizinha. Ele tem células que influenciam isso. Quando o paciente passa dos 25 anos, ele já perdeu essa força de erupção, entendeu? Existem os casos raros. Comigo aconteceu, beleza, mas não é estatística, não é padronizado, tá? É um caso ou outro, né? Aquele caso para 1 milhão, né? Digamos assim. Mas, assim, no geral, o dente, geralmente, ele vem até os 25 anos, ele encontra um obstáculo, um osso, né? Ou encontrou com outro dente, ele parou ali, ele vai ficar ali. Aí você tem que examinar, é caso de cirurgia? Vale a pena? Né? Coloca na balança aí. Tá lá no seio maxilar. Ele tá quietinho ali, não tem lesão, não tem cisto, não tem nada. Eu vou acompanhar com o meu dentista a cada 1 ano, 3 anos, enfim. Eu vou manter aquele siso lá. Não, ele tá vindo, mas ele não tem espaço para nascer. Eu posso remover? Sim, deve. Né? Assim, por experiência clínica, né? Eu gosto muito de siso.
as cirurgias dentro do osso, ou praticamente semi-inclusas, são mais fáceis, na maioria dos casos, de remover, né, quando o dente está numa erupção, né, mais vertical, do que os dentes que estão deitados e já estão em mastigação. O dente que já está em mastigação, ele já tem ligamento. Entendi. Ele já sofreu força de mastigação. Então, ele dá mais trabalho para remover. O que está lá no osso, você abriu a região ali, muitas vezes, ele sai facilmente. Sai mais fácil que um dente normal, um dente em mastigação. Entendi. Entendeu? Então, assim, eu já extraí dente de paciente com 13, 14 anos, que não é comum, tá? O comum é a partir dos 18. Claro. Com 16 anos. Então, assim, tem que ter acompanhamento. Bebê nasceu, tem que ter acompanhamento até morrer. Claro. Não tem jeito, tá? Então, aí o colega, o profissional que vai orientar, né? Não, olha só, o seu siso a gente vai acompanhar por radiografia. O seu siso não vai ter espaço para nascer. Vamos extrair agora? Você vai botar aparelho ortodôntico. Precisa remover o siso? Sim, ele não vai ter função nenhuma. O aparelho pode ainda atrapalhar, às vezes está com a raiz quase encostada, vai movimentar alguma coisa. Alguns casos que você vai tratar até lá atrás, tá? E aí pode encostar, causar um problema, uma perda da raiz. Enfim, cada caso é um caso. Tem que Claro, avaliar, tem que avaliar. estudar. Não, beleza, Tá? muito bem respondido. Beth Rosado, quantas vezes tem que fazer manutenção em implante dentário? Quantas vezes ou de quanto tempo? É. Enquanto tiver um implante na boca, tem que fazer manutenção, né? Tem que fazer cuidado. Então, o implante a gente orienta que nem os dentes, a cada 6 meses, né? Agora, sim, cada caso é um caso, né? Por exemplo, é um implante unitário, vai fazer a limpeza normal, como todos os dentes, remoção de tártaro, vai examinar se deu uma periimplantite, que é uma inflamação, né, em volta do implante. A rosca, o parafuso que une a coroa ao implante, já está na época de trocar? Porque a gente troca também para evitar uma fratura com o tempo. Então, assim, é um implante, são 3, é uma ponte. Geralmente essa rosquinha do implante, a tendência é o quê? Durar 1 ano, 6 meses? Então, quando é implante unitário, um implante só, geralmente a gente troca a cada 1 ano, 2 anos. Tá. E depende, assim, a gente tem que ter um bom senso para tudo. Mas por que então que algumas pessoas, sem citar nome, vai em algumas clínicas e o dente está caindo toda hora? É porque a rosquinha foi mal colocada? Então, aí tem que examinar, né? Tem que ver se foi feito correto. Porque, assim, o parafuso, às vezes, é de uma empresa. O componente que a gente chama, que vai unir a coroa, é de outra empresa. As pessoas querem economizar e... entendeu? Às vezes pode ser isso, pode ser um problema na fundição do trabalho, um problema laboratorial. Ou o profissional não soube colocar. Que, infelizmente, tem isso também. Errada. Entendeu? Hoje mesmo atendi um paciente que a coroa estava frouxa, né? Estava solta. Sim. E, infelizmente, esse paciente perdeu o implante. Então, não era nem a coroa, era o implante que teve uma perda óssea, não teve controle, né? E aí, por isso que a importância do controle. Se a gente não trata a inflamação no começo, ela vai contaminar até o implante. A inflamação não é porque... Tem muito disso, né? Eu vou extrair todos os dentes e vou colocar implante em tudo. Acabou, não preciso mais escovar. Não. Eu vou extrair todos os dentes para botar a dentadura. Acabou, não preciso escovar. Não, eu já vi tártaro em dentadura, tá? E não foi pouco, mesmo? Não. Já, eu ia te perguntar isso, eu não sabia que... Eu achava que implante era um dente morto e não pegava cárie. Não, implante é um parafuso. Um parafuso de titânio, né? Sim. Então, assim, ele não pega cárie, mas o tártaro. Que dá o mau hálito. Isso, o cálculo. Entendeu? Aquela massinha branca, que quando você passa a vai unha, acumular assim, ali, vai acumular. Aquilo ali vai calcificar. Vai acumular. Faz um teste, come um teste que não é legal. Come e não escova, passa a unha, vê se você não vai tirar uma massinha branca. Entendi. Aquilo dali se chama biofilme, biofilme dental. Entendi. Se você não remove Puxa o seu microfone pra frente, assim. Assim, tá, isso, assim. Se você não remove ele, ele vai com certeza calcificar, formar tipo uma pedra, né? Sim, sim. E aí ele vai só depositando. E aí vai destruindo o osso. Destruir faz o osso, sentido. o implante Faz sentido, cai. Porque o mau hálito independe de estar com cárie ou não, porque realmente vai acumular placas Essa ali. Essa até é a minha prima que fez a pergunta. Então, assim, prima, depende. A manutenção ela tem que ser feita a cada 6 meses, é o mínimo. E
A gente vai trocar parafuso ou não, cada caso é um caso, a quantidade de implantes, mas não pode deixar de fazer manutenção. Implante não quer dizer que nunca mais vai precisar mexer, pelo contrário. Pelo contrário, tem que estar, né? Com certeza.